Como dizia Richard Baxter, primeiro luz, depois calor. Este é o despertamento espiritual com os atalaias missionários. Olá, amados irmãos. Sou a Elizabeth e este é o canal dos Atalaias Missionários. Eu sou Tonilson Antunes e já aproveita e se inscreva no canal e ativa o sino das notificações. Sejam bem-vindos a mais um Despertamento Espiritual podcast. Estamos aqui mais uma vez disponíveis para clarificar e esclarecer aquelas questões diárias acerca da Bíblia e da vida cristã. E o tema de hoje é: o que a Bíblia diz sobre a religião? O que é religião? Antes de começar, recomendamos que ouça esse podcast com um caderno de anotações e consulte os versículos que nós aqui expormos na sua Bíblia. A Bíblia diz que a religião pode ser boa. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, capítulo 1, verso 27. Só a religião firmada na Bíblia é boa e fiel. No entanto, não são as práticas religiosas que salvam uma pessoa, mas sim a graça de Deus que atua pela fé. Romanos, capítulo 3, verso 27 a 28. O que é a religião? Respondendo à pergunta do Tonilson, religião pode ser resumida como fé em ação. Quem tem uma religião acredita em algum tipo de força sobrenatural, um Deus, deuses, espíritos, entre outros, que deve ser adorado. Religião inclui as formas e os rituais de adoração, a doutrina e preceitos éticos. É também a forma como essa crença se manifesta no dia a dia da pessoa. É um modo de vida. De acordo com esta definição, a Bíblia traça os fundamentos de uma religião. Ela diz que há um Deus todo-poderoso que criou tudo para a sua glória e que devemos adorá-lo. Salmos 148, versículo 5. Também diz o tipo de adoração de que Deus se agrada e a forma como o crente deve viver a sua vida. Miqueias, capítulo 6, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. A Bíblia não ensina só a ter fé. A Bíblia também não ensina só a viver de maneira correta. Ensina a ter fé e a viver de maneira correta em conformidade com a fé. Tiago, capítulo 2, versículo 22. Isso é religião. Então, será que a religião é má? Não, se estiver de acordo com a Bíblia. As religiões que não estiverem de acordo com a Bíblia devem ser rejeitadas. Atenção! A religião não é cumprir as regras, ir à igreja, ser batizado, ler a Bíblia. Só porque sim. Isso chama-se legalismo. E era o problema dos fariseus na Bíblia. Também não é achar-se superior e apontar o dedo aos pecadores, que não são tão bons como você. Isso é hipocrisia. Outro problema dos fariseus. Cumprir as regras faz parte, mas tem de ser com a atitude correta, em fé e por amor aos mandamentos. Se realmente seguimos Jesus, então a nossa religião se mostrará na forma como tratamos e cuidamos dos outros e na nossa integridade. Tiago, capítulo 1, verso 27 e 1 de Timóteo, capítulo 5, verso 4. Há tantas religiões ditas cristãs, como posso escolher? Qual é a certa? Então, a Bíblia diz que devemos congregar com outros irmãos em adoração a Deus para crescermos, nos ajudarmos e nos motivarmos. Para isso, é preciso encontrar uma igreja. Com tantas denominações, é difícil distinguir o que é bom do que é mau. Se uma igreja está em conformidade com a Bíblia, ensinará que Deus é todo-poderoso e criou o mundo. Ele nos criou para o seu louvor. Salmo 148, versículo 5.
também o homem está em pecado e separado de Deus. A consequência é morte física e ir para o inferno. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque Deus nos ama, Ele enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados na cruz. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 a 24. Jesus veio como homem, totalmente homem, mas ao mesmo tempo era totalmente Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 22, 2 João, capítulo 1, versículo 7. Para ser salvo, você deve se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus morreu e ressuscitou e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. A salvação vem pela fé. Depois você deve ser batizado como prova disso. Romanos capítulo 10, versículo 9. Quem é salvo recebe o Espírito Santo, que o ajudará a viver uma nova vida livre do pecado. Atos capítulo 2, versículo 38. Um dia Jesus voltará para buscar os salvos e levá-los para morar no céu com Ele. Também haverá um julgamento e os ímpios serão destruídos junto com o diabo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17. Mateus capítulo 25, versículo 31. Existem várias igrejas que pregam estes princípios. Dentro delas, denominações diferentes têm opiniões diferentes sobre outros assuntos. Normalmente, se tem estes princípios fundamentais, sua doutrina é sã. Mas é sempre importante analisar tudo à luz da Bíblia e pedir sabedoria a Deus para distinguir o certo do errado. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 1 de João, capítulo 4, verso 1. Até aqui, a paz do Senhor. Não se esqueçam, pessoal, a morte na cruz não foi em vão. Deus não se preocupa em preencher igrejas vazias, mas sim em preencher corações vazios. Pessoal, lembrem-se sempre, a morte na cruz não foi em vão. O canal Atalaias Missionários é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Ajude-nos a arrecadar meios financeiros para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Estes são os números das nossas coordenadas bancárias. Ajude-nos apenas se você quiser.